Olá, é um prazer muito grande nós estarmos juntos outra vez nesse nosso contato com o programa Café e Fé e você. Você sabe aqui que o nosso propósito, a nossa finalidade, o nosso objetivo é proclamar, é anunciar, é pregar o Evangelho de Deus, as boas novas de Cristo, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa boa notícia que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do amor de Deus. Os links estão aí na tela da sua TV e você pode verificar esses links youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé. Tudo junto. Você mesmo pode ser um parceiro nosso, um aliado que é muito importante para a divulgação desse material. Você pode realmente compartilhar para que outras pessoas ouçam a palavra, a mensagem do Evangelho de Deus. Também você pode orar por nós, isto é imprescindível. Nesse mundo de tantas lutas espirituais e visíveis que nos atacam o tempo todo, as suas orações, esse exército que Deus levanta é importante. E um terceiro aspecto que nós queríamos falar aqui é sobre a manutenção deste programa. Ele tem custos e, sendo do propósito de Deus na sua vida, contribua e colabore conosco. Nós agradecemos profundamente. Nós vamos ter uma pequena parada aqui e já nós voltamos. Bom dia, meus queridos. Estamos aqui de novo com a graça e a misericórdia de Deus. Voltando a lembrá-los, na semana passada falamos sobre aquele texto quando Jesus diz que não cai um pardal por terra sem o consentimento de Deus, que até todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. E eu comecei a meditar aqui com vocês sobre a soberania de Deus, sobre o controle de Deus em todas as coisas. Eu tenho visto que as pessoas estão muito ansiosas, preocupadas com o que está acontecendo no nosso mundo hoje, principalmente no meio político. E eu queria ler com vocês hoje um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 9, o versículo 10, porque nesse texto aqui eu vejo também o cuidado e a provisão de Deus. O salmista nos diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Preste atenção, já fazendo um link da semana passada, quando nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas, que um pardal não cai por terra sem a permissão de Deus. E agora o salmista vem dizer: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Então eu quero dizer para vocês que quando nós conhecemos Deus na intimidade, não só de ouvir falar, porque Jó lhe disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando nós temos desse conhecimento pessoal de Deus, do caráter de Deus, nós descansamos. Quando nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós descansamos. Quando o salmista diz aqui: em ti, pois, confiam, essa palavra confiam aqui, você sabe o significado dela no hebraico, qual que é? O significado dela é estar seguro, é tornar-se seguro, é sentir-se seguro, é estar despreocupado.
Eu tenho dito já há muito tempo que a ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Então, o que é a ansiedade? É você ficar. O que é a preocupação? Você ficar preocupado com o que vai acontecer. E o que vai acontecer, nós não podemos controlar nada. Mas a Bíblia diz que todas as coisas estão no controle soberano de Deus. Então, eu tenho dito nas minhas andanças aqui por essa cidade, que para onde você está olhando? Você está olhando para o sistema, você está olhando para você está olhando para as pessoas. Então, a ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado e o estresse é excesso de presente. Se você tem esses três, eu costumo dizer, faça aquele IGRAM, que você vai acabar morrendo infartado. Porque isso é o que mais tem destruído, aniquilado com as pessoas hoje, é essa preocupação, essa ansiedade. Nós já falamos aqui, a Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o lançará por terra. Então, o que mais mata hoje no mundo chama-se ataque do coração, ataque do miocárdio. Por que as pessoas estão infartando? Por causa da ansiedade, por causa da preocupação. E você, lembre-se que a Bíblia diz assim, lançando sobre ele quem? A pessoa de Jesus Cristo, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas e nós temos um Deus que quer cuidar de você e de mim, da nossa família e de todas as coisas. Fique agora com a meditação com o pastor Glênio, graça e paz. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O Evangelho de João, no primeiro capítulo, o evangelista João faz uma série de afirmações ali que são importantes. Primeiro, ele trata do Verbo, o Verbo que estava com Deus, que era Deus, que era a causa que causava todas as outras realidades. Ele era a luz dos homens, ele é a realidade que dá significado à vida. Depois ele fala do João Batista como a voz daquele que clama no deserto, daquele que não era a luz, mas testificava da luz, que a ênfase de João era proclamar Jesus Cristo, anunciar a realidade que dá sentido à vida. E nós já tratamos desses dois aspectos aqui no nosso programa. E hoje nós queríamos andar um pouco mais, aqui no capítulo 1, quando João fala de como é que nós nos tornamos, como é que nós somos feitos filhos de Deus. E ele diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui o evangelista põe estas afirmações de uma maneira muito categórica, mostrando que Jesus tinha uma finalidade. Ele veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. Estamos diante do maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. O seu nascimento do alto, o seu nascimento espiritual,
o seu novo nascimento, ou a grande mudança da mentalidade do pecador. Essa mudança é chamada de regeneração. É uma conversão profunda que Deus realiza no ser humano. Isso significa que ninguém se torna filho de Deus em virtude do seu nascimento natural. Porque os filhos de judeus, ou os filhos de pais piedosos, não são filhos de Deus de modo natural. O termo aqui é os que foram nascidos, frequentemente usado para denotar uma mudança do alto, uma mudança de perspectiva. Nós nascemos aqui na Terra com uma mentalidade terrena, limitada, tridimensional, uma mentalidade que tem comprimento, altura e largura, que nos impede de ter uma visão para outras dimensões. Estamos limitados à compreensão deste perímetro. Agora, Jesus veio para o seu povo, eles não o receberam, não quiseram. Mas ele diz aqui que a todos quantos o receberem, ele permitiu que acontecesse algo maravilhoso, que fossem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele ilustra claramente essa grande mudança. Em 1 João capítulo 2, verso 29, se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Não se trata da nossa justiça, não se trata da justiça do STF, não se trata da justiça humana, trata-se da justiça de Deus. Não é uma justiça retributiva, é uma justiça atribuída a nós por meio de Jesus Cristo, onde nós praticamos aquilo que realmente é justo. O nascimento natural nos introduz na vida bios, na vida biológica, nesta vida humana. O novo nascimento é o início de uma vida espiritual que a Bíblia chama de Zoe. Antes, o pecador estava morto em pecados, morto espiritualmente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, ele disse, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não é morto biologicamente, nem morto psicologicamente, mas morto espiritualmente. Nós estávamos desconectados de Deus, sem vida espiritual. Agora ele começa a viver verdadeiramente de modo espiritual por meio de uma operação divina. O nascimento natural é o começo da vida biológica. Ser nascido de Deus nos introduz numa vida real, na vida da luz, no gozo, no favor de Deus. Há uma mudança qualitativa da vida. Nós saímos de um império,
de trevas e entramos num reino de amor. Há uma mudança que indica uma transformação. O nascimento natural tem ambições terrenas e luta contra as estratégias carnais. Luta contra esta questão de ego, contra essa questão de grandeza. A vida carnal. A vida do alto depende da graça e confia na soberania de Deus. Este nascimento de cima, do alto, não é o nascimento do sangue. Ele diz claramente que não nasceram do sangue. O que isso significa? É o que nós vamos falar já, que tem 3 coisas que esse nascimento não é. Já nós voltamos. Como eu estava dizendo, essa vida espiritual não é uma vida do sangue. Não nasceram do sangue, diz a Bíblia, nem da vontade da carne, nem da vontade do próprio varão, mas de Deus. A palavra aqui para sangue, a palavra haima, ela está no plural. Não dos sangues, isto é, não da gene humana. Não é o nascimento genético, não faz parte da raça, não é uma questão de povos, não é dos judeus ou de outras nacionalidades. Não existe alguém assim especial. Não é os judeus se orgulhavam de serem descendentes de Abraão. Eles supunham que era um povo ilustre, piedoso, um povo escolhido, um povo que tinha direito ao favor de Deus, à graça de Deus. Não é isto que a Bíblia quer dizer, não é? Talvez o significado possa ser não porque há uma união de uma linhagem ilustre com sangue de nobreza. A lei do reino de Cristo é diferente daquilo que os judeus supunham. É uma ideia muito de consanguineidade. Não se trata disso. É necessário nascer de Deus pela regeneração, por uma outra geração. Possivelmente isso possa significar que eles não se tornaram filhos de Deus pelo ritual sangrento da circuncisão, como muitos dos judeus supostamente admitiam. Isso está de acordo com a declaração de Paulo em Romanos capítulo 2, os versos 28, ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens
mas de Deus. Então, não se trata de aspectos de consanguinidade. Não é porque alguém é filho de crente que ele é crente. Não é porque alguém é filho de judeu que ele vai ser o povo especial. Aqui no reino de Cristo há uma mudança radical sobre a questão da filiação. Nessa passagem, a noção é corrigida. Não é porque os homens descendem de uma filiação genética ilustre que tem o direito à graça de Deus. Não. A Bíblia diz também que não é da vontade da carne, não pela geração natural. Não é uma questão de instinto, uma coisa dos instintos naturais. Não é uma questão de índole. Não, ninguém busca a Deus naturalmente. Se você puser os ovos de um pássaro que tenha uma índole num outro ninho, ele vai buscar aquilo de onde ele veio, né? O João de Barro, por exemplo, você pega o ovo do João de Barro e coloca debaixo de uma pomba, ele vai nascer e a pomba vai dar comidinha para ele e depois de um tempo ele vai voar e ele vai criar a sua casinha, vai construir a sua casinha lá de João de Barro, sem nunca ter aprendido com os pais, porque isso está dentro da sua natureza. Nós não somos filhos de Deus porque temos uma natureza dentro de nós que caracteriza isto. Não é da nossa natureza humana. Em Romanos, no capítulo 3, verso 9 e 10, Paulo diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Estamos separados de Deus. E não é aquela pessoa tem uma índole melhor, não é por causa disto que ele vai se tornar filho de Deus. Não é porque ele é mais fácil de se relacionar ou tem uma boa conduta. Tem pessoas que naturalmente são bem mais fáceis, não é por isto. Não é pelo sangue, não é pela carne e nem é tampouco pela vontade do homem. Isso que João está dizendo, isso pode referir-se talvez à volição em querer adotar uma criança, por exemplo, você faz isso voluntariamente, não é pela vontade humana, mas é pelo querer de Deus. Nem a minha vontade me faz me tornar filho de Deus. Na verdade, eu nem queria Deus. Foi Deus que me quis. E Ele acabou me conquistando para que eu o quisesse como Ele me quer. Porque eu naturalmente tenho aversão, sou inimigo de Deus. Foi Ele que me buscou, foi Ele que me quis. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo.
não pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. As 3 frases foram ditas para demonstrar que os filhos de Deus não vieram em virtude de sua descendência ilustre, nem da sua descendência de Abraão, nem por nascimento natural, nem por uma adoção por alguém piedoso. Não se trata disso. Não é pelo poder ou agenciamento humano que nos tornamos titulares da condição de filhos do Altíssimo. É um milagre da graça de Deus, agindo antes da fundação do mundo e operando em nós nesse tempo. Mas Deus quis fazer isto, ou seja, Deus produz a mudança e confere o privilégio de sermos chamados de seus filhos. O coração é transformado pelo seu poder. E nenhum esforço humano, nenhuma boa obra pode produzir essa mudança. Essa mudança é feita por Deus. Ao mesmo tempo, é verdade que nenhum homem pode ser regenerado sem que ele deseje, sem que ele queira. Por isso, é Deus que tem que efetuar em nós tanto o querer como o realizar. Eu não te queria, mas tu me quiseste. E tu me quiseste tanto, e pelo teu Espírito operaste em mim, que o meu querer foi conquistado por ti, para que eu te quisesse como tu me queres. Este é o grande milagre. A importância desse versículo é tremenda. Eu vou voltar a ler. Os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todos aqueles que nasceram do alto, nasceram porque foram conquistados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque nós não críamos em Cristo. O Evangelho é essa perspectiva de nos tirar da filiação maligna, do império das trevas e nos transportar para o reino do amor de Deus. Esse poder é um milagre. Essa realidade é miraculosa. E nós não podemos produzir, mas o Senhor produz em nós. E Ele produz tanto o querer nosso, que não o queríamos, quanto o realizar.